Estamos no ar, ao vivo, pela Astral TV, para começar um bate-papo sobre espiritualidade. Gente, você já ouviu falar nos registros akáshicos? Nós vamos conhecê-los e vamos entender também como fazer o alinhamento de tais registros e também a limpeza dos karmas, que é algo que restringe a gente, né, no dia a dia, acaba nos limitando. Para isso trouxemos o terapeuta Akasha Maurício Santurian aqui com a gente. Bom dia, Maurício. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. É muito bom estar aqui com você hoje aqui. Prazer é todo nosso. Maurício já é amigo nosso de longa data, né? Tá sempre com a gente aqui na Astral TV, faz parte da Astral TV, mas ainda não tinha vindo ao programa. E essa é uma técnica que ela tem um poder incrível, mas a gente está tendo a oportunidade de trazê-la pela primeira vez hoje no programa, né? Vamos explicar? Vamos. Edu, existem aquela técnica já tradicional, que inclusive tem livros e tal, até da editora Madras, tem os registros akáshicos, né? Uhum. Então, essa técnica de registros akáshicos, ela faz a leitura dos registros akáshicos. Ela diz o que você foi em uma vida anterior, se você foi um político, foi um rei, uma rainha, um mendigo, um ladrão. Então, o que interessa hoje em dia para a gente é resolver as situações. Então, os registros akáshicos, esse tratamento Akasha foi um tratamento para essa nova era, porque a gente está chegando num momento assim delicado da humanidade, né? Então é um momento de ou vai ou racha, porque a próxima encarnação não vai ser mais aqui na Terra, de pessoas que não vão poder ficar na frequência que o planeta está indo, né? A gente está mudando agora de frequência. Ou seja, quem não estiver alinhado com essa frequência não fica aqui. Não fica. As pessoas que não estiverem, né, escutando essa rádio, que nem não dá, você coloca uma música boa ou você ouve um funk. Uhum. Aí você vai ouvir uma música boa. Então, para você ouvir essa música boa, você tem que estar na mesma frequência, na mesma vibe. E quem não tiver alinhado com essa nova frequência do planeta Terra, na próxima já não vem mais aqui. Vai para um outro planeta. Isso a gente sabe há mais de 40 anos, né? Só que agora chegou o momento decisivo, ou vai ou vai. Então você vai ter que ir de qualquer maneira. Então o comando maior da Terra, isso é uma coisa assim que não tem nada a ver com religião, tá? Porque foi a religião que se apoderou de Jesus, mas Jesus nunca pediu para edificar uma igreja ou para criar uma religião católica, protestante, ele jamais falou isso. Então, o ser que comanda toda essa vida no planeta Terra se chama Jesus. O nome dele seria Yoshua Ben Youssef, que é Jesus, o filho de José. E Jesus, ele teve que reduzir pra caramba a potência dele para poder encarnar naquela oportunidade na Terra, né? E é ele quem comanda lá de Órion, da constelação de Órion, que são 1111 estrelas, ele e a sua mãe Maria e os seus anjos. O organograma do plano celeste é igual ao de uma empresa. Você tem lá o presidente, os CEOs, os diretores, gerente e o pessoal da operação, né? Então é a mesma coisa. Então Jesus lá em cima com sua mãe Maria falou, bom, agora é a oportunidade das pessoas na Terra resolverem as suas questões kármicas. Então ele chegou para João Evangelista, que quando esteve encarnado aqui foi o melhor amigo de Jesus, né? E Jesus deu até um apelido para ele, o filho de trovão, porque João era explosivo, tinha uma voz parecendo de trovão, né? Então ele falou, João, cria uma tecnologia aqui para a gente poder ajudar esse pessoal que está aqui embaixo, porque agora é o momento decisivo. Então quem desejar realmente mudar de vida, não aceitar mais as coisas que está vivendo, porque vira e mexe, as situações se repetem, e a pessoa não sai daquilo, parece um disco arranhado, né? Então Jesus falou, e cria aí uma tecnologia para a gente cuidar disso. Aí João foi lá, João Evangelista, ele hoje tem um outro aspecto, um outro nome que a gente não pode falar aqui, mas
ele se apresenta para as pessoas como João Evangelista. E aí ele criou essa tecnologia do Akasha, que ele vai e trata, faz um alinhamento do registro akáshico e retira os karmas. Uma pessoa, quando ela vem aqui para esta atual vida, ela traz de 1 a 5 karmas. Nunca vem sem nenhum. Sempre no mínimo 1 e no máximo 5. Então, esses karmas, eu trouxe até umas imagens a gente colocar aqui. Ah, vamos colocar. Mas todo mundo vem com karmas, então, e nunca é um, né? Não, sempre a gente tem alguns. Não, é no mínimo 1. Tá. E no máximo 5, não mais do que 5. E esses karmas, eles vêm de vidas passadas de até 12.900 anos atrás. E 12.900 anos atrás foi a época do afundamento da Atlântida, né? Mas o mais normal hoje é as pessoas virem da época de Cristo, de 2.000 anos atrás, para agora. Porque quando ele veio aqui, ele já corrigiu um monte de problema nas pessoas, né? Só que agora, as pessoas, nesse momento decisivo, elas precisam corrigir se quiserem. Se não quiser continuar, fica na mesma vida que leva, reclamando, se lamentando, chorando. Mas quem realmente deseja modificar de padrão, de vida, e deixar tudo aquilo que não serve mais para trás, tem a oportunidade de fazer essa limpeza karma. E retira o karma mesmo. Porque a gente fica ouvindo, principalmente dos espíritas kardecistas, karma é para se viver, não é para se viver. É para aprender a lidar com ele, né? Na verdade, e transformar. Sim, você tem a oportunidade agora de resolver. Então, por exemplo, uma mulher está casada com um cara ruim, chato, que bate, xinga, grita com ela. Ela tem que ficar com ele? Não, Lógico tem que ficar com ele. Pelo fato de que é um karma, vai ter que ficar naquela vida? Não tem sentido. As pessoas se sujeitam porque querem. Um chefe que grita, que xinga, é meu karma. Não é seu karma, você está lá porque quer. Você tem oportunidade de sair, buscar outro emprego, outro marido, outra... Né? Karma é livre-arbítrio. Então, você não é obrigado a viver aquela situação. Você vive porque quer, se acostuma com aquele negócio, viver mal, viver na briga. Ainda está numa frequência baixa. Então, você tem oportunidade de sair. E é isso que esse tratamento Akasha faz. Ele limpa mesmo o karma. Então eu vou mostrar algumas coisas aí, a gente limpa os karmas, retira os karmas mesmo, e a pessoa fica limpa. Agora, como você bem sabe, o plano espiritual e nós, terapeutas, oraculistas, nós fazemos a nossa parte. Sim. Então 50% é o nosso, a gente faz. Agora os outros 50% é da pessoa, né? A pessoa fazer. Se ela não fica na mesma, sempre na mesma, o que adianta? Ela vai gastar dinheiro à toa, né? A gente teve um probleminha com as imagens, eu pedi para a produção, assim que elas estiverem ok, me dar um aviso, um retorno para a gente poder chamá-las, tá? Mas então, em tese, os registros akáshicos, eles são essas informações que a pessoa está trazendo, a alma dela, né, desde o passado. Sim. É tudo que está lá, é como se fosse histórico da pessoa. Então, esses registros akáshicos, eles eles estão instalados, registrados na coluna vertebral etérica do ser humano. Então é ali que estão todos os registros akáshicos. A coluna vertebral etérica é uma cópia da coluna vertebral física. Tá. Então ela fica lá. Então a cada encarnação ela é implantado de novo. Porque isso tudo fica como os computadores de hoje. A gente tem uma sala com vários servidores e tal. Então lá no plano celeste existem os servidores que isso tudo fica registrado e acumulado em cristais, poderosos cristais. Então todos nós temos as nossas encarnações que estão guardadas em cristais, mesmo aquelas que a gente viveu em outro planeta também, não só na Terra. Mas o que interessa para a gente é o da Terra. Tá. Então ele vai lá, acessa, pega quando a gente nasce de novo, reimplanta, e aí a gente tem oportunidade de resolver as situações ou não resolver. Então ali está o nosso histórico, os registros. Aí, com a técnica que a gente está conversando hoje, essa técnica de tratamento Akasha, a gente consegue ir resolvendo estes karmas que estão registrados ali. Isso aí, exatamente. Legal. Porque o que é um karma? O karma tem, às vezes, um termo muito pesado para as pessoas. Nossa, o karma, a pessoa fica lá assim, né? Parecendo que está carregando 200 quilos nas costas.
Mas o karma é uma situação que ela não resolveu, que ela não viu qual é o final. Então ele cria um risco, um defeito. É como se você estivesse vendo um filme, aí você está vendo o filme lá na televisão e tal, aí deu comercial, você fala, pô, vou pegar um negócio lá na geladeira. Aí quando você volta já está no letreiro. Você fala, pô, não vi o final do filme. Então é como se fosse isso. Você está numa história, vamos dizer que você está casado com a sua esposa, e aí você está lá cavalgando numa área com ela, isso há 2.000 anos atrás, 1.000 anos atrás, você está cavalgando com ela, e aí você está andando na frente e aí de repente você morre, você não sabe o que aconteceu. Aí quando você vai ver esse filme, o que aconteceu, você vê que foi ela que foi lá e te deu uma facada pelas costas, para você morrer, para ela ficar com o seu dinheiro, ou ficar livre para outro cara também. Então é uma história que você não sabe qual é o final. Aí cria um defeito, cria um risco, isso que é um karma. Então a gente vai lá, através das técnicas específicas, vai lá, limpa tudo aquilo, alinha, tira o karma e você volta com a sua vida sem karma. Você fica lá tranquilo, você dá seguimento à sua vida. Mas isso é para a pessoa que realmente busca ajuda, busca melhorar de vida, não aceita mais viver aquilo ali que ela está vivendo. Muito bom. Gente, tem alguma pergunta sobre registros akáshicos? Pode mandar para a gente, tá? Você que está vendo pela Hora Pura, pelo Instagram, estamos de olho nas mensagens. Inclusive, a Juliana Oliveira Leal colocou aqui, sim, registros akáshicos, adoro esse tema. Muito bom. Gente, as imagens estão ok. Vamos mostrar para a galera? Vamos passar aí para o pessoal ver um pouquinho. Pode soltar a primeira que ele vai explicar aqui para a gente. O que temos aqui? Jesus. Então, esse aqui é o comando maior do trabalho. Então a gente tem ali Jesus, a figura de Jesus, que se chama Yoshua Ben Sef, filho de José, né? Que ele é o rei do reino celeste. Ele é o comando maior da egrégora, dessa egrégora aqui, de toda a egrégora do plano Terra. Ao lado a sua mãe Maria, que ela é a rainha do reino celeste, porque é a mãe de Jesus, né? E ela é o amparo máximo do todo, é ela que ampara, ela que tem um amor, ela que tem tudo. E ao lado é o João Evangelista, Yohanan, que, como eu tinha dito, Jesus deu o apelido para ele de Filho do Trovão. Ele, João, que é o mentor espiritual da técnica Akasha, aquele símbolo que está lá. Então foi ele que criou para ajudar os humanos neste momento crucial que a gente está vivendo aqui na Terra, né? A técnica existe desde quando que ela é conhecida? Desde 2023. Ela foi canalizada então foi bem nesse momento, né? Ela foi canalizada em 22. Aí todos nós que somos terapeutas, a gente teve que passar pelo tratamento para poder. Nós trouxemos um monte de coisas, né, de problemas e tivemos que resolver. E aí a gente passou pelos tratamentos e aí depois nós recebemos as técnicas que a gente precisa fazer. Tem a iniciação, tem tudo. Então ela começou a gente começou a atuar como terapeuta a partir de 23, setembro de 23. É bem ali pós-pandemia, né? Então, nesse período. Isso é um momento delicado que a humanidade viveu, que foi imposto, não foi a natureza que criou, foi colocado por pessoas que... Pelos homens, né? Pelos homens que se acham donos do mundo e entenderam que é necessário fazer uma limpeza. E que é um tema muito delicado, né? E na Europa, na América, o sistema previdenciário tinha muito gasto e eles entenderam que era necessário reduzir aqueles gastos e reduzir a população. Então, tanto é que os mais atingidos foram os idosos, foram os primeiros a ir embora. E todos aqueles que têm algum problema de comorbidades, né? Doenças já que trazem há muito tempo. Então esses ficaram suscetíveis e esses, infelizmente, muitos deles se foram, né? Infelizmente, né? Mas temos mais imagens. Solta aí na tela pra gente. Esse é o local, é o reino de Órion, né? Então é onde Jesus, Maria e todos os apóstolos, todos os anjos, eles vivem nesse reino. São 1111 estrelas. E essas três Marias são aquela ponta que a gente é visível aqui da Terra, que a gente olha para o céu e vê, as três Marias, né? Então as três Marias é a Aunilã, a Aunitaka e Mintaka, são aquelas que estão rodeadas pelo amarelo ali. Sim. É ali que são as três Marias,
que estão dentro desse conglomerado de Órion, que são 1.111 estrelas, onde o nosso sistema solar faz parte, a Terra, o Sol, Júpiter, a Lua. Então, nós pertencemos a isso. E Jesus é o rei desse conglomerado. Então, ele é rei. E ele veio aqui como rei. E os judeus acharam que ele ia tomar o poder como o rei físico, e não era essa a intenção, né? A intenção é modificar. Então você vê que na época ele já trouxe um monte de pessoas, né? Tanto é que no Sermão da Montanha você tinha 11.100 pessoas lá, né? E essas pessoas encarnaram agora, que é o momento crucial para a gente alterar o que precisa ser alterado, né? E tem mais imagens também. Temos mais, então pode soltar na tela, vamos dar uma olhadinha. Então, aí a coluna é onde está registrado, onde está instalado o registro acástico. Então você vê, tem a coluna vertebral normal do ser humano, e aí tem uma cópia. Nesse tratamento, a gente tira essa cópia etérica e faz todo o tratamento. Você vê que são 33 vértebras, né? No próximo tem até um outro slide que ilustra melhor. A etérica é igualzinha à física. É uma cópia igualzinha. Só que é como se fosse uma versão energética que tem os registros. Tem um próximo slide que ilustra bem isso aí. Olha lá. Então você tem 33 vértebras. Cada vértebra dessa tem como se fosse esse cartãozinho de memória do celular. Então são 33 vértebras, cada uma tem em torno de 8 cartõezinhos desse. Porque um ser humano, para poder ascensionar, ele precisa de 250 encarnações. São 2.590 anos encarnados. O tempo entre vidas não conta. Então você pode ficar 10, 100 anos, 200 anos no plano espiritual, não entra na conta, só entra quando você está encarnado. Então, em torno de 100 encarnações, a gente... 100, são mais 250 encarnações. O plano é que você ascensione, saia aqui da Terra, se torne um anjo e vá lá para Órion, que aí você vai ser um anjo da guarda de algum amigo seu que ficou aqui ainda, repetiu de ano e continua aqui. Agora, todo cartão, a gente precisa de algum aparelho para fazer a leitura dos registros, isso tecnologicamente aqui no nosso plano. Como que esses registros são acessados? É de modo mediúnico e eles são acessados? Chega à tona assim, essas informações ou não? Quando você é um terapeuta caixa, você não tem a obrigação de fazer a leitura. Você tem o que a gente tem a intuição de que onde estão esses defeitos. Entendi. Então a vida, os cartões começam a contar do cóccix até aqui, que é a vértebra 33. Quando você completar a vértebra 33, você já ascensiona. Ou seja, a preocupação maior é com a organização, a cura disso, a transformação dos karmas, do que saber se foi um general do exército, alguém que foi assassinado e por aí vai, né? Porque isso não vai acrescentar nada na sua vida. O que interessa é como até tem aquela oraculista aqui, Evelyn Jimenez, que ela fala que vão colocar a mão na massa. É isso que interessa pra gente. É ir lá e resolver a situação da pessoa. Depois, a gente às vezes sabe o que você fez. Sim. Mas não precisa falar isso pra pessoa. Mas não é uma informação que vai ser crucial. Não vai acrescentar nada na sua vida. Então o que interessa é de ir lá, fazer a limpeza, tirar esses defeitos, esses riscos, deixar tudo pronto para que você esteja pronto para dar um segmento natural na sua vida. Porque, Edu, vocês, terapeutas, oraculistas, espiritualistas, né? Todos que estão nessa vibe que praticam de uma forma correta os trabalhos, normalmente ele já está fechando a vértebra 30. Então, teoricamente, faltariam aí 20 encarnações para você ascensionar, de 20 a 30 estourando para você. Então, a gente já está fechando a vértebra 30. Então, ela começa a contar do cóccix, né, que eu falei, até aqui a altura aqui do pescoço, que é a vértebra 33. Ok, temos mais imagem? Tem mais imagem. Pode soltar, vamos ver. Então, esse tratamento à caixa, ele
ele conta da Câmara do Renascimento, que é essa pirâmide, é a pirâmide de Calitron, na época da Atlântida. Então, toda vez que a gente vai reencarnar, a gente entra nesta pirâmide, junto com o nosso mentor espiritual e com a nossa família espiritual, que é diferente da família terrena, né? Então, o tratamento Akasha, ele conta da Câmara do Renascimento para trás, até 12.900 anos atrás. O mais usual é 2.000 anos, mas até lá a gente corrige os problemas que tiverem a ser corrigidos. Então, a gente está aqui na Câmara do Renascimento e trata todas as vidas passadas, não trata a atual, tá? A atual vida, a atual encarnação é um outro tratamento. Mas a gente deixa tudo limpo, tudo corrigido. Mas influencia na atual vida, sim, né? Essas correções todas mudam o fluxo da vida atual, né? A dinâmica que a gente está tendo. Exatamente. E eu falo por mim mesmo que até 2020, quando eu comecei a fazer todos esses estudos, tratamentos para poder aplicar o Akasha, a minha vida estava bem difícil, Edu, bem difícil. E após isso aí as coisas foram começa a se organizando. Começa a se organizar, porque você foi lá e falou, não, eu não aceito mais viver desse jeito. Aí você vai lá e corrige. Agora, tem gente que fala assim, para mim não deu nada. Mas as coisas não são assim online, né? Tem um tempo, né? Sim, se demorou vidas e vidas, né? Para a pessoa construir toda aquela problemática, ela quer, né, numa sessão que tudo se resolva. Então, e a minha, nessa vida, eu demorei 50, 60 anos para resolver e aí eu quero que seja assim, num piscar de... Não existe não isso. É assim. Então, tem gente que é rápido, tem gente que demora. No meu caso, levou uns 3 anos para a correção vir, 2 anos e pouco. Mas tem gente que é rápido, é de pessoa para pessoa. Aí não existe... Você sabe muito bem que no plano espiritual não existe mágica. Sim. Então a pessoa também precisa, né, querer. Muito interessante. Tem até mais imagens. Tem mais? Solta pra gente, por favor. Vamos ver. Então, aí como eu tinha falado para você, um ser humano, para ele ascensionar e se tornar um anjo, né, que é o objetivo que eles colocaram as pessoas aqui na Terra, precisa de 2.590 anos encarnados, que dá em torno de 250 encarnações. O tempo entre vidas, que quando a gente está no plano espiritual, não entra nessa contagem. Então, assim, a gente ascensionando, a gente se torna um anjo da guarda de algum amigo que ainda ficou aqui na Terra. Porque esse anjo da guarda que a gente tem aqui conosco é um grande amigo nosso que já viveu várias vidas conosco. E eles conhecem mais a gente do que nós mesmos. Mas né? sempre nos acompanhando, assim, à distância do espírito. À distância não, né? Ele é uma aqui ilusão, do nosso lado, né? do seu do lado. nosso lado, sim. Mas eu digo espiritualmente, assim, sempre espiritualmente ou encarnado também em algum momento? Não, é espiritualmente. Sempre espiritualmente, ele não precisa mais encarnar. Então ele está aqui, só que a gente às vezes não acessa. Então o acesso é fácil, não precisa de técnica, não precisa... É que nem você conversar com... A gente conversa com Jesus, não precisa ir na igreja, ficar lá, Jesus, aquelas orações prontas. Não, você fala como se fosse um amigo seu. Então o anjo da guarda é um amigo, fala, pô, cara, eu não aguento mais, estou de saco cheio, me ajuda aqui, como é que eu... Ajuda a resolver esse pepino. Você vê, eu que não faço, nada dá certo, eu sou burro, o que é? Aí você pede para ele te ajudar, ele vai te ajudar. E essa instrução pode vir durante o sono. Você fala, me mostra em sonho ou em viagem lúcida, astral, me mostra o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que agir. E ele vai mostrar para quem está com o desejo sincero no coração, ele vai mostrar. Boa. Tem mais imagem? Tem. Tem? Pode soltar. Vamos ver. Aí, esses são sintomas que o Akasha também trata, tá? São problemas kármicos familiares, grupo karma desestruturado, dificuldade de trabalhar, dores crônicas, depressão profunda, câncer, Alzheimer, drogas, pânico, melancolia, medos profundos, culpa, ansiedade, remorsos, tristeza e vários outros. Então a gente trata todos esses sintomas. Eu não estou falando que a gente cura, porque cura é um termo muito, né? Então a gente trata e a pessoa fica prontinha para poder colocar tudo aquilo em ordem. E porque no corpo físico, a doença se manifesta no corpo físico porque o seu emocional sistema, já foi... Exato, emocional, espiritual, psicológico. Então aí a gente vai lá, trata e aí eu não vou dizer para você que cura, mas ajuda pra caramba. E aí você resolve muitas dessas questões.
Perfeito, interessante. Tem até mais imagem aqui também. Tá, vamos correr então para a gente mostrar todas, pode soltar. Aí. Então aí o tratamento Akasha ele é feito em 3 sessões. O tempo entre uma sessão e outra é de 1 semana, para os corpos depurarem as situações. Então na primeira sessão a gente faz o escaneamento orgânico e etérico, a gente detecta os miasmas, detecta doenças psicossomáticas, detecta doenças que podem se desenvolver para o futuro, a gente energiza os órgãos, a gente limpa os medos superficiais, intermediários e profundos que se localizam na parte da cabeça, detecção de implantes, e aí na segunda sessão a gente faz, como está ali, a gente faz... Solta pra gente novamente a imagem, por favor. O pessoal de casa vê ali a segunda. Na segunda sessão a gente faz um ancoramento com a linha ancestral e faz a retirada dos implantes extrafísicos. Tá. Esses implantes não são chips, são implantes que algum obsessor, algum zombeteiro colocou na pessoa. Então a gente é retirado nessa sessão. E os ancestrais é para que você pegue a força da sua egrégora familiar. Não é, mesmo que você não goste do seu pai, do seu avô, da sua mãe, você não tenha um bom relacionamento com ele, mas existe uma força dessa egrégora familiar e é essa força que você vai ficar com ela. E 1 semana depois vem a terceira. Que aí a gente faz a abertura do Akasha, escaneia e detecta os karmas, recodifica esses karmas e a gente faz uma inflagem em cada vértebra. Aí depois ordena, blinda e fecha e depois a gente sela. E aí tem um próximo slide que vai mostrar o que é esse selamento. A gente sela com a estrela de Davi, que é o símbolo mais poderoso. Esse símbolo não foi Davi que criou, foi Salomão. Ou Salomão, foi Moisés. Quando ele subiu lá na montanha, ele recebeu. Esse é um selo poderosíssimo de proteção. Então a gente aplica no chakra esplênico da pessoa e ela fica selada. E aí no próximo slide a gente coloca a pessoa numa proteção de pirâmide, dessa pirâmide aqui, que então ela fica protegida e blindada e selada. E nenhum espírito obsessor ou zombeteiro vai poder mais conseguir se aproximar e influenciá-la. E esse tratamento ele é válido, Edu, por 333 anos. Então você tem 3 encarnações de proteção. Agora, é presencial ou pode ser feito também à distância? Pode ser feito presencial ou online. Se a pessoa estiver aqui em São Paulo, melhor ser presencial. Se estiver fora de São Paulo, em outro estado, país, cidade, aí a gente faz online, se conecta com a pessoa, a gente pede para ver a pessoa, eu vou fazer umas perguntas. E pode ser feito à distância ou presencial. Pessoal, eu vou passar o contato do Maurício Santurian para você obter mais informações. Siga ele no Instagram, que é o @MauricioSanturian. Já o WhatsApp, para você saber sobre o tratamento e tudo que a gente quer organizar a nossa vida e ficar bem, né? A gente também não precisa ficar parado na vida por conta dos nossos karmas, tá? E o tratamento vai ajudar nesse processo de expansão da consciência para você lidar com tudo isso de outra forma. O WhatsApp é o 11 9 9240 8337. Então, repetir, 11 99240 8337. Maurício, deixar o convite para você retornar para a gente falar mais sobre isso. Volto, agradeço o convite e voltarei sim, com certeza. O tema é super interessante, sim, muito bem fundamentado, né, gente? Obrigado pela vinda, Obrigado viu? a você, Edu, por Galera, estar aqui. O prazer é todo nosso. Já tem atendimentos com baralho cigano e dicas para você se proteger no carnaval. O intervalo é rapidinho, não sai daí.